A gente vai começar esse prato pela farofa, porque eu já deixo a farofa pronta e depois a gente vai trabalhar o nosso filé. É uma farofinha que a gente vai fazer, eu vou dar uma crescida nessa farofa. A do Oswaldo Aranha não necessariamente tinha ovos, mas a farofa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar ovos para vocês, tá bom? Então, farofa de ovos com alho, a gente coloca, claro, a farinha de mandioca não torrada e vamos trabalhando direitinho os nossos ingredientes, começando pelo bacon, numa frigideira, já coloco ele aqui, e eu vou dar uma picadinha no meu alho, tá? O alho aqui eu já tenho os dentes de alho descascado, fatiar. O alho, como ele... Se ele entrar em contato com uma frigideira muito quente, o que pode acontecer? Ele pode torrar muito rápido. Por isso, eu não gosto de picar o alho muito pequenininho, porque ele acaba desfazendo depois. Então, se você conseguir fazer essas fatiazinhas fininhas aí, como eu estou fazendo com vocês agora, melhor, porque o seu alho, ele não vai torrar com facilidade. Você gosta, né, Batista? Olha lá, falando aqui, cortando, né? O cara fala, vai arrancar o pedaço do dedo. Não, não vou correr, não, rapaz. Sou chefe, cara, confia. Ó, coloquei aqui, então, o bacon. Vou botar um azeite para ajudar a soltar, né, toda a gordura do bacon, a dar uma leve fritura nele. Gente, isso com calma agora, porque o bacon eu não quero cozinhá-lo demais. Sempre gosto de dizer que o bacon que você compra aí, normalmente, ele não é cru. Ele é defumado, e o defumado é um processo de cocção. Ou seja, se você quiser comê-lo diretamente in natura dali da embalagem, você pode, porque ele já passou por uma cocção. Mas claro, a gente gosta de cozinhar um pouco mais e de utilizar a gordurinha dele como ingrediente na preparação dos nossos pratos. Por isso a gente dá uma pré-fritura nele. Eu vou colocar a cebola junto com o bacon. E vou dar uma tostadinha nessa cebola. Minha mãe faz uma farofa de cebola maravilhosa. Meu pai diz que é a receita dele. Fala, não, porque eu ensinei sua mãe a fazer essa receita aí. Mas a farofa de cebola dela é manteiga, cebola e farinha de milho com farinha de mandioca. Aquilo fica bom demais, gente. Nossa Senhora. Agora, o lance dela é deixar a manteiga queimar bem junto com a cebola. Aí fica espetacular, tá? E é bastante manteiga mesmo para fazer farofa. A manteiga, além de dar sabor, ela vai deixar sua farofa bem molhadinha e, ao mesmo tempo, se você deixá-la tostando um tempo suficiente, você também vai ter uma farofa crocante. Ó, então fiz aqui um fundo de bacon, cebola e agora a manteiga com alho. O alho eu coloquei depois porque, ainda assim, apesar dele estar cortado grandinho assim, ele ainda pode tostar muito rápido. Eu não quero alho torrado, porque se torna indigesto pra gente, né? Tá maravilha aqui, gente. Vou lavar minha mão enquanto ali está selando as minhas coisas. E aí, Plínio? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Então vamos lá, olha aí, ó. Estamos aqui tostando. Vou derreter aqui a manteiga, o alho, a cebola e o bacon. Agora, gente, como eu quero essa farofa molhadinha e eu não quero a minha farinha crocante, eu vou colocar o ovo imediatamente agora. Mas esse é o ponto, porque a cebola ela já foi suada, ela já está pré-cozida, o alho eu dei só um susto nele, então ele ainda está bastante intenso e o bacon ainda está suculento. As gorduras não oxidaram, então a manteiga não queimou e o azeite não queimou, continuam com toda a propriedade e com todo o sabor. Então agora nós vamos quebrar os ovos aqui como se fosse um MacGyver, porque se tiver um ovo estragado aqui eu tenho que ver agora. Deixa eu ver, tá bom. Isso aqui, gente, não façam em casa, tá? Quebrem o ovo do lado de fora, porque eu já tenho uma técnicazinha aqui, ó, de quebrar, e eu tô vendo que aqui ele não estragou, porque o ovo que tá estragado, ele já desce uma água diretamente quando você dá uma batida nele. E se ele tem esse colágenozinho aqui, ó, da clara, ó, se tá durinha, é porque o ovo tá bom. Então, eu gosto de ver na hora. Eu tenho meu sal, que tá do meu lado, graças a Deus. Vamos botar aqui agora salzinho no ovo e vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Tá vendo que o ovo aqui é como se você estivesse fazendo uma fritadona de ovo. Eu ainda não mexi na gema, eu tô deixando a claro que criar alguns gomos, só vou dar uma batidinha na gema agora para desfazer, ó.
mas eu quero pedaços de ovos na minha farofa. E para você ter pedaços de ovos na farofa, você não pode ficar mexendo feito louco aqui agora. Você tem que deixar ele ir cozinhando devagar. E depois, aos poucos, você vem soltando, vem tirando, vai jogando pro lado, tá? Ó, quando ele for cozinhando, ó, você vem aqui, fazendo esse processo. Vai soltando ele e quebrando, ó. Deixando os pedaços grandes. Não é mexer, tá? Para fazer a farofa de ovo. Eu gosto com, já que a gente tá fazendo farofa de ovos, é sempre bom a gente enxergar o ovo e pegar uns pedaços de ovo dentro dela. Aqui é o seguinte, você pode fazer a sua farofa com aquele mesmo pão velho que você tem em casa, que você triturou, ou você pode fazer com farinha de mandioca, tá? Pode escolher uma ou outra. Já tenho meu ovo no esquema aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem pedaçudo? É isso. Tá pedaçudo, é isso que a gente quer. Agora, quando eu colocar a farinha e começar a mexer, ele ainda vai quebrar mais. Mas ainda assim eu vou ter aqui um ovo aparecendo bem na minha farofa. Coloca sempre metade da farinha primeiro. Incorpora e vê como é que vai ficando. Aqui, gente, olha só. Como eu dei a opção para você colocar ou a farinha de mandioca ou a farinha de pão, você pode colocar a que você quiser. Eu estou utilizando a farinha de pão, que foi feita aqui, pão velho, tá? A gente pega o pão do dia anterior, que você não utilizou, e coloca aqui. Agora dá uma olhada nos pedaços de ovos dentro da farofa. É isso que eu estou falando, entendeu? Não precisa de muito, é só não mexer demais, né, no seu ovo na hora que você estiver fritando. Vou botar um pouquinho mais sal, vou desligar o fogo. E vou agora picar uma salsinha bem fresca para finalizar a minha farofa de ovos. Aqui, ó. Olha que belezinha. A farofa tá cheirosa, gente. Essa é o tipo da farofa que você tá fazendo na sua cozinha lá. Moleque que tá dentro do quarto, no iPad. Fica ali, não sai daquele iPad, não sai de celular. Tenho certeza que ele vai lá xeretar na cozinha pra saber o que aconteceu aí. Ô mãe, que cheiro é esse? Ô pai, o que você tá fazendo? Pois então, essa é a farofinha de ovos campeã que nós vamos fazer para o filé Osvaldo Aranha. Olha o tamanho dos pedaços de ovos aqui, olha só o tamanho. É isso. E eu não cozinhei muito o ovo, então ele não tá esponjoso, não tá borrachudo. Vou deixar essa farofinha de lado. Deixar ela aqui, ó, esperando pelo momento final. Tá bonita, hein? Olha só que beleza de farofa. Às vezes eu fico orgulhoso das coisas que a gente faz aqui, viu? Dá orgulho, coisa boa cozinhar pra vocês. Vamos lá, então. Vamos tratar o filé? O filé é o seguinte, gente. Pro Osvaldo Aranha, como é o clássico, a gente tá seguindo a receita, né? Que é o filé mignon. Mas se você quiser colocar um contrafilé, se você quiser colocar um bife ancho, um ribeye, se você quiser colocar uma carne macia, porque ela só vai ser selada, você pode. Como a gente está fazendo o filé mignon, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? O que é? O filé mignon, ó, aqui ele já tá limpo, você consegue ver a peça limpa na minha mão. Aqui já é mais a parte do rabo, né? Vai ficando mais fina. E aqui mais a parte da cabeça, que vai ficando mais grossa. Como fazer cortes iguais de um pedaço que não é equivalente, que não é igual, né? Então a dica tá aqui para vocês. A gente pega um filme plástico e nesse filme plástico nós vamos envolver o filé, tá? Inicialmente a gente vai envolvendo pelas laterais, passando bem numa lateral. Depois a gente vai jogar para a outra lateral. Vai envolvendo bem. Ó. Sempre deixando duas bordas finais para que você possa puxar, tá bom? Sim, gente, isso aqui é a melhor maneira de você trabalhar com o filé e você ter cortes iguais para você não ter briga na mesa, que um corte está mais bonito que o outro. Então, olha só, aqui você vem fazendo, pressionando ele e ó, você vai deixando ele equivalente. Você vem dando o formato dele com a mão. E por fim, ele vai precisar descansar aqui na geladeira, né? Você já deixa assim, você pega ele no dia anterior, já passa ele no filme plástico e deixa ele descansar assim na geladeira por umas 12 horas. Por quê? Aí ele vai ter esse formato equivalente na hora que você for fazer o corte, tá bom? E para fazer o corte, normalmente eu sempre indico retirar só a pontinha
Esse aqui não ficou 12 horas, então obviamente ele não vai ficar perfeito o formato, mas já dá um auxílio, já dá uma ajuda. E depois eu vou fazer aqui os cortes de 3 dedos. Ó, faço 1, mais 3 dedos, faço 2, e a gente vai fazendo cortes bem equivalentes, bem iguais. Caso você veja que a carne ela deu uma afinadinha, você ao invés de 3, você coloca 4 dedos, porque quando você virar, ela vai ficar na mesma gramatura e na mesma altura das outras, tá? Então aqui, ó, eu tenho 4 cortes muito similares, isso fazendo na hora para vocês. E esse filme plástico você pode cortar ele aqui, destacar e já colocar os seus filés perfeitos. Olha só como é que fica, ó. Equivalentes, tamanhos bons. Por quê? Tivemos um filme plástico que nos auxiliou no corte. Você viu que até o último, que estava bem fininho, ficou na altura indicada e desejada dos outros, tá? Joia! Então, uma vez que você tem o seu filezinho já no esquema, que já está pronto, já está porcionado, nós vamos agora temperá-lo. Tempero para carne para mim é sal e pimenta. Gosto muito de sal e pimenta para temperar a carne, tá, gente? Vou tirar essa aqui, deixa aqui. Então, sal e pimenta, uma frigideira bem quente. E nós vamos aqui, só vou pedir um alhinho depois para eu dar uma fritada no alho também, tá, Plínio? Para mostrar como é que é o processo do alho. E vou aqui, ó, temperar com pimenta do reino, moída na hora. Por que que eu não coloco a pimenta já moída? A pimenta do reino já moída? Porque ela não tem sabor, simplesmente isso. Você tem que entrar com uma quantidade de pimenta gigante para ela passar o sabor para o seu filé. Então assim, a pimenta do reino, por ela vir em grãos, como ela está aqui dentro, ó, do meu potinho, olha só. Por ela vir em grãos, como vocês estão vendo, quando você moe ela na hora, todo o aroma, ela não tem ardor muito alto, não tem uma queimação muito alta a pimenta do reino, ela tem muito mais sabor. Então quando ela é moída na hora, ela está fresquinha. E daí sim, ela vai passar todo o sabor residual para o seu filé. Então, aqui, ó, tá vendo? Tô caprichando na pimenta do reino, botando bastante. E agora, vou colocar sal também. O sal moído na hora. O que eu gosto de dizer do sal também, gente? O sal refinado, que você compra no mercado, diferente do sal grosso, o sal refinado tem muito químico, né? Na composição dele. Então, para ele ficar branquinho daquele jeito, lisinho daquele jeito, tem muita adição de produto químico. Então, eu não gosto de consumi-lo, tá? Eu prefiro sempre pegar um sal grosso como esse, passar no liquidificador e fazer o sal refinado. Ou se não, moer na hora, como a gente está fazendo aqui. Então, fica uma boa dica para vocês que gostam de saúde, né? O sal aí, a gente consome com tudo. Então, já que o consumo dele é altíssimo e você está focado na saúde, pode consumir um sal grosso que vai ficar melhor para você, tá? Então agora, ó, outra dica boa. Se você que mora em apartamento, presta atenção nessa. Você que mora em apartamento pequeno, às vezes a sala tá junto com a cozinha, e sua mulher tá assistindo lá um filme no Netflix lá, tá vendo alguma coisa na Band, vendo, enfim. Você não quer esfumaçar sua cozinha porque você vai fazer uma carne, não é? Então eu tenho uma dica para você não soltar muita fumaça quando for fazer carne na sua cozinha. E a dica é o quê? Ao invés de colocar o óleo ou o azeite em contato direto com a frigideira, você vai umedecer a peça. Então vai subir bem menos fumaça. Se você colocar diretamente a gordura em contato com a frigideira, a fumaça já vai subir imediatamente. Então, umedecendo a peça é sucesso total de você pelo menos não encher a sua casa de cheiro de fumaça ou de fritura, tá? Então vai sempre na peça, ó. Joia. Aqui, ó, nós vamos dar uma leve batida nessa frigideira inicialmente. O que eu tô fazendo? Eu tô caramelizando, né, todas as partes do filé. Eu tô dourando a parte de baixo, para isso a minha frigideira precisa estar muito quente. Não existe consumo de carne selada ou carne de churrasco sem uma temperatura bem alta, porque senão você vai cozinhar a carne, você não vai assar a carne. E uma carne esbranquiçada, além de ser feio, né? Na hora que você olha, você fala, nossa, a carne tá pálida, não tá legal. Além de ser feio uma carne esbranquiçada, ela também não atingiu o potencial de sabor que acontece na hora que você dá uma queimada na carne, que é conhecido como reação de Maillard.
Isso aí você pode dar uma pesquisada aí. Então, quanto mais você carameliza a carne, quanto mais você doura a carne, mais sabor você está desenvolvendo. Então, carne esbranquiçada é sinônimo de carne insossa. E carne douradinha, bonita, é sinônimo de carne saborosa. Por isso, você precisa ter ou uma frigideira, ou uma superfície muito quente para produzir isso. Se não tivesse quente, ia começar a soltar água no fundo e você ia ver que ia cozinhar e não selar bonitinho como nós estamos fazendo aqui, ó. Olha só que beleza. Vou passar mais um pouquinho de azeite aqui no topo dela. Ó. Joia. E agora eu vou virar para dar mais um douradinho, mais um grelhado. Tá bonito, pessoal? Tá bonito, né? Tô gostando de ver. Hoje o negócio tá bom, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou selar só as duas bordas, eu não vou selar ele por inteiro, não quero selar a lateral dele, tá? Porque eu quero manter o formato. Se eu começar a selar as laterais, ele de certa forma vai perder o formato bonito que nós demos na hora que a gente passou ele pelo filme plástico. Então, vamos fazer aqui só essas duas partes. Temos a farofa, nós temos aqui, a gente tem aqui o nosso filé já selando. Esse filé, gente, a dica que eu quero dar para vocês, que eu vou finalizar já, é que é o seguinte, por ele ser alto, 3 dedos, ele nunca vai chegar no ponto da frigideira, ou seja, a não ser que você goste de carne daquela blue, né, que é chamada blue, que é uma carne praticamente crua na parte de dentro. Caso você goste assim, aí é ponto de frigideira. Caso você goste de mal passada, essa carne, por ser bastante alta e a gente está trabalhando com uma superfície muito quente, ela vai precisar bater no forno para finalizar a cocção. E para bater no forno, a gente tem ali uma regrinha básica, tá? Uma vez selada rapidinho aqui, 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro, se você quiser ela mal passada no forno, ela vai ficar 5 minutinhos. Forno pré-aquecido, 180 graus. Se você quiser ela bem passada, que ainda assim é um pouco rosada no meio, você vai deixar mais ou menos uns 8 minutos no forno antes de servir. E se você quiser bem passada, pode ser de 11 minutos até sola de sapato, que aí eu pode deixar o tempo que você quiser, entendeu? Eu não curto muito não, porque eu gosto de sentir o sabor da carne, mas vai que você gosta, né? Então é o seguinte, ó, eu vou jogar essas 3 lá dentro. A minha frigideira, vocês conseguem ver aqui, ela é uma frigideira que tem cabo de ferro, de inox. Então essa frigideira, ela sustenta ir para o forno, e no restaurante ela é bem prática por isso também. Na sua casa pode ser. Vou jogar aqui. E vou colocar aqui, ó, um fundo de azeite, porque eu quero fritá-lo por igual. Isso aqui é conhecido como fritura rasa, tá? E aqui, gente, é o seguinte, você vai dando o ponto dele. O alho, para perder ponto, é uma maravilha, vocês sabem, né? É muito fácil perder o ponto do alho, ele queimar ou ele ficar cru. Então, ele sempre sai um pontinho antes do que você acha que ele já está pronto. E o que é isso? Você vai olhar uma corzinha que é caramelada, você fala, nossa, ainda não está pronto. Mas esse caramelado, ainda com o tempo que ele vai continuar fritando no óleo, pós-fogo, porque ele vai sair do fogo, ele ainda vai continuar cozinhando. Então ele queima sempre nesse momento, porque você tira ele no ponto bom. Você fala, não, essa cor tá boa, mas você precisa tirar uma cor antes, porque senão ele vai queimar. Então, eu acho que eu fui bem específico e fui claro aí com essa informação. O meu filé tá lá no forno, enquanto o meu óleo tá fritando aqui. Gosto de fritar o alho na hora. Ó, esse filé ficou aqui o tempo inteiro, tá, gente? Ai, tá quente! Segura! Beleza. Então, vou aqui agora fazer aqui a montagem do prato. Começar com a minha farofinha no centro. Botar no centro do prato. Farofinha de ovos. Eu vou fazer uma montagem diferente, tá? Fica com vocês em casa também, porque normalmente esse é um filé que a gente serve grandes porções, para dividir 4, 6 pessoas. Se você tiver em 2 pessoas também, funciona. Mas aqui eu tô fazendo um prato mais metido à besta, mais chiquezinho, como se você fosse fazer para uma pessoa. Então, primeiramente entrei com a farofa de ovos, né? Ela vem tomando aqui uma proporção lateral do prato, ó. Agora, vou colocar o filé que eu mais gosto, que é o filé mal passado. Tá com um brilho aqui excepcional. Esse filé ele vai descansar um pouquinho antes de você servir. A carne ela precisa redistribuir os sucos dela. Então não tire do forno e sirva imediatamente. Deixe descansar por aproximadamente uns 2 minutinhos para ficar no ponto, tá? O alho, o que eu disse para vocês aqui, ó, ele ainda continua cozinhando mais lentamente,
porém ele ainda vai dourando. Por isso que eu tirei ele um ponto antes de cor lá, para que agora ele estivesse perfeito para vir aqui por cima da carne. E ele de fato está perfeito, né? Eu gosto de bastante alho com essa carne, então ó, capricho bem esse alho aqui douradinho na parte de cima. E também entro com as batatinhas chips, tá? São as batatinhas aqui crocantes